Já o Vasco ultrapassou 100 dias sem um patrocínio master. O clube chegou a negociar com 3 casas de apostas e também com uma montadora de carros, mas com nenhuma delas houve acordo. Perguntando se o Arboleda pode ir para o Vasco. Rodrigo, se isso acontecer, e eu não tenho nenhuma informação a esse respeito, a primeira coisa que eu posso te dizer é que o Vasco vai passar a contar com um bom zagueiro. Mas a segunda é que vai passar a contar com um dos caras mais indisciplinados, mais de pior comportamento que o futebol moderno tem. O Arboleda é alguém que ganha R$ 1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem, luvas e o pagamento de dívidas que o São Paulo assumiu e consegue dever para todo mundo. É um cara que eu cheguei a dizer que em 2 anos depois de se aposentar vai quebrar. Aí eu ouvi de um dirigente do São Paulo que em 2 meses ele vai quebrar. Enfim, é um cara absolutamente maluco, tá? Boa noite, Nicola. Uma vergonha que esse BAP falastrão está envolvendo com a compra da SAF do Vasco. Está preocupado. O Edu Novaes está criticando o presidente do Flamengo. O BAP, nessa semana, mais uma vez, voltou a ser crítico e afirmou que há um conflito de interesses na negociação do Vasco SAF com Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa e marido da Leila Pereira. Ou seja, o enteado da Leila Pereira está comprando o Vasco. E aí o BAP bate na tecla de que no ano passado a Crefisa emprestou 80 milhões de reais ao Vasco e tal. O Pedrinho deu uma resposta bem dura, dizendo que o BAP não tem nada a ver com essa história, que ele não é presidente da CBF, deveria cuidar do time dele, tá? Já o Vasco da Gama é mais um clube brasileiro interessado em Vitor Sá, atacante que vive os últimos meses do seu vínculo com o Krasnodar. O torcedor do Vasco vai lembrar que o Vitor Sá esteve perto de virar reforço do Vasco na última janela de transferências, mas na última hora o Vasco acabou desistindo da operação porque seria obrigado a comprá-lo em definitivo. O fato de estar praticamente livre e já pronto para assinar um pré-contrato pode acabar ajudando o Cruz Maltino com as lembranças de que Botafogo e Corinthians também estão de olho no atleta. Já a Justiça do Rio de Janeiro condenou o Lyon a pagar 122 milhões de reais ao Botafogo. Essa é a primeira de 2 ações movidas pelo Botafogo contra o seu parceiro dos tempos de Eagle Football. A soma das cobranças é de 745 milhões de reais. É verdade que o Vitor Sá no Vasco tem alguma coisa? Sobre o Vitor Sá, ele tem contrato com o Krasnodar somente até 30 de junho. Atacante de lado de campo, que já jogou no Botafogo, titular absoluto no Krasnodar, tem salário alto na Rússia. Mas ele decidiu que quer voltar para o Brasil e tem conversado com alguns clubes daqui. Conversou com o Botafogo, com o Vasco, com o Corinthians. Todos até agora deixaram claro para ele que para voltar ele vai precisar reduzir consideravelmente sua pedida, tá bom? Boa noite, Nicola. Poderia nos informar quais jogadores o Vasco estaria buscando na próxima janela de transferências? Claudio Honor, o Vitor Sá é o mais recente nome apontado. Mas a grande verdade, para ser bem preciso, o Vasco está passando por um processo extremamente importante que é de mudança de dono. O Pedrinho está vendendo a SAF para o Marcos Lamacchia. Cheguei a contar para vocês que um executivo de futebol de um clube do país entrou em contato com o pessoal do Vasco para pedir um empréstimo de um jogador que nem está sendo aproveitado, e essa pessoa disse, não vai rolar, a janela já estava fechando, não tinha fechado, mas estava em vias de fechar, não vai dar tempo, até porque o processo burocrático se tornou bem maior agora que a gente está sendo vendido por Marcos Lamacchia. Tudo está passando por ele, enfim. E aí, diante desse cenário aqui, dá para dizer que enquanto o Marcos Lamacchia não finalizar essa operação, fica difícil imaginar que investimento o Vasco vai fazer, que tipo de reforço vai chegar, até porque, sejamos sinceros, né? A janela de transferência só reabre em 20 de julho. A gente está em 23 de abril. Tem maio inteiro, tem junho inteiro, faltam 3 meses. Falta a Copa nem começou, a Copa vai começar e vai acabar e só aí vai abrir a janela de transferências. Movimentos como o do Palmeiras são raros. O Palmeiras está se antecipando ao mercado para fechar com o Barbosa, tá? Roberto Souza perguntando sobre o Vasco, só para atualizar que o Vasco foi o último a demonstrar interesse no Vitor Sá, mas já é um interesse antigo. No mês de janeiro existia uma tratativa, uma negociação, o Vasco na última hora acabou desistindo de comprar o Vitor Sá, tá bom? Nicola, o Vitor Sá e sua família são São Paulinos, seria uma boa, já que ele pode ficar livre com uma possível venda do Ferreirinha, ele seria bem melhor. O grande ponto é que o salário dele é alto, ele ganha lá no Krasnodar acima de R$ 1 milhão por mês, e os primeiros clubes para quem ele foi oferecido, o Vasco, o Botafogo e o Corinthians, se assustaram com o preço, tá? Olha, tem muitos assuntos, inclusive vou falar da possibilidade de uma CPI
para investigar a SAF do Vasco, a SAF do Botafogo e outros assuntos em cima desse tema aí. Deixa eu trazer outras informações, porque Vasco e Corinthians jogam domingo às 4 na Neoquímica Arena. Jogo importantíssimo, reencontro do Vasco com o técnico Fernando Diniz, né? E Renato e Diniz, mais uma vez, fazendo aí um bom confronto. Por falar no Renato Gaúcho, como a gente já trazia desde ontem, ele está suspenso por 3 jogos na Sul-Americana por não ter comandado o time no jogo da Conmebol lá em Buenos Aires, né? Então, ele vai ter que ficar fora do banco por 3 partidas. Thiago Mendes não treinou nesta sexta-feira, mas deve ir para o jogo. O atleta tem aquele desgaste, dores musculares, né? Mas tudo indica que ele vai para o jogo, não se tratando de uma dúvida para a equipe vascaína. Agora, uma notícia que vem da Alemanha, interesse do futebol alemão na contratação do Andrés Gomes. O Vasco comprou o atleta por 30 milhões de reais e fez um contrato longo com ele até 2031. Ele vem fazendo gols também e o sonho também dele é jogar a Copa do Mundo, né? Ao lado do John Arias e outros craques lá da seleção da Colômbia. Evoluiu demais o futebol colombiano. Foram campeões sul-americanos agora, sub-17. Né? Na final fizeram 4-0 na Argentina, fizeram 3-0 na seleção brasileira. Gente, vai chegando a janela do meio do ano e o Vasco não vai renovar com o Matheus França. Eu te confesso que ele, por enquanto, está queimando a minha língua. Pensei que ele ia chegar bem, como jogava no Flamengo, fazer boas partidas, gols, assistências, e até agora não rendeu, né? Realmente tem isso, o jogador às vezes troca de time e não consegue jogar. Daqui a pouco eu falo dessa possibilidade aí, né, do deputado federal lá de Alagoas que entrou com pedido de CPI para investigar a SAF do Vasco, a SAF do Botafogo e tem outros assuntos nessa situação. Deixa eu trazer o julgamento do Vasco da Gama, que a gente acompanhou esse julgamento e o Vasco se livrou de boa. O Vasco podia perder mando de campo por causa de uma denúncia que está na súmula, que o técnico da empresa do VAR, aquela câmera da linha do gol, ele teria sido proibido pelo torcedor vascaíno em São Januário 2 vezes de chegar até o equipamento para fazer o ajuste. Parece que deu vento ou a torcida pulando na arquibancada, a câmera ela desregulou por 9 milímetros, algo nesse sentido aí. Agora, não tem uma comprovação, né? Isso aí não tem como ser confirmado. O Vasco levou imagens de vídeo da sua torcida, tem mais de 3 horas de imagem e o tribunal, então, entendeu, a comissão disciplinar, de que nós teríamos que tirar essa denúncia contra o Vasco. O Vasco não foi absolvido. A denúncia inexistiu, a Procuradoria pediu para tirar, porque não tinha elementos comprobatórios para pedir uma punição do Vasco e que seria pesada, que seria a perda de mando de campo, jogar de portões fechados e tudo nesse assunto. O que pesou é o tal do sinalizador. Acenderam o sinalizador e o Vasco foi multado em R$10 mil e tem 10 dias para pagar essa multa aí. Então, se a gente pudesse dar um conselho ao torcedor do Vasco, não utilize sinalizadores, que o clube, por exemplo, nessa aqui, 10 mil, se ele tem uma reincidência, né, aí aumenta, vai para 15, para 20 mil, então a gente tem que prestar atenção nessa situação. Quero falar também do Corinthians, né, que poderia jogar de portões fechados contra o Vasco, mas o clube vai ter que pagar um jogo sem torcedores no setor oeste. Então, ele não perde o chamado mando de campo de portões fechados, mas terá que jogar, né, sem a torcida no setor oeste, na Arena do Corinthians. E os jogadores, o Hugo Souza tem um jogo de suspensão e o Mateuzinho tem 2 jogos. Como o Corinthians conseguiu efeito suspensivo para eles, eles não poderão atuar contra o Vasco da Gama. E o Bragantino foi multado em R$35 mil por causa de um torcedor
né, que foi suspenso por 2 anos sem frequentar qualquer praça de esporte no Brasil devido à questão de racismo. Então, o clube paga R$35 mil de multa. Deixa eu trazer uma da seleção brasileira, porque será no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, no centro do Rio, a convocação da seleção brasileira no dia 18 de maio, uma segunda-feira, às 17 horas. Então, é sempre um grande feito, né? A convocação da seleção brasileira, a gente acompanha a convocação final desde 1993, quando a seleção foi convocada pelo Parreira. Acompanhamos, graças a Deus, as outras convocações e essa será no Museu do Amanhã. A seleção se apresenta no dia 25 de maio, lá na Granja Comari. E tem ingresso da final, que está num site oficial da FIFA de compra e trocas de ingressos, por $2.300.000, 11 milhões e meio de reais. Um ingresso e não é de camarote, não, é de poltrona, né? Porque o que acontece? Nas Copas anteriores, a FIFA colocava um teto, um limite. No máximo, você pode cobrar tanto. Nessa aí, ela está praticando o livre mercado ou livre comércio, como acontece nos Estados Unidos, no Canadá e no México, nos grandes eventos. Mas é um absurdo, né? O ingresso da final por 11 milhões e meio de reais. Meu amigo, eu com esse dinheiro eu resolvo todos os meus problemas e arrumo outros, né? Com certeza. Gente, daqui a pouquinho eu quero trazer aqueles abraços, hein? Vou trazer, vai ter aqueles abraços. Agora eu vou trazer essa notícia que chama a atenção, né? Envolvendo aí a questão do Vasco da Gama, do Botafogo. O Botafogo está numa efervescência muito grande. Não tiraram, afastaram o John Textor através do Tribunal da Fundação Getúlio Vargas. Ele vai recorrer da decisão. Aí botaram o do Césio. O do Césio agora está sendo afastado pela sociedade, né, pela Botafogo Social, está indicando outras pessoas. O Botafogo tem uma dívida de 1,6 bilhão para pagar a curto prazo, ou seja, em menos de 12 meses. E o noticiário cada dia tem uma coisa pior, envolvendo John Textor, dinheiro e tal. O Vasco viveu essa turbulência também, agora caminha para a venda, né, da sua SAF, mas vamos lá. O deputado federal lá de Fortaleza, não, de Alagoas, Luciano Amaral, do PSD de Alagoas, ele entrou com pedido de CPI para investigar o investimento privado nas SAFs do Vasco, do Botafogo, além da Liga Futebol Forte. Então, quem tem SAF lá também vai entrar na investigação. Como aqui o Flamengo e o Fluminense ainda não são SAF, o Fluminense vai se transformar em SAF, o Botafogo e o Vasco entram, então, nesta possível CPI, se ela for instaurada, se conseguir as assinaturas para que isso possa acontecer. Aí vira aquele caso político, aí desanda tudo. E eu vou te dizer, é até pior, né, envolvendo a negociação do Botafogo e a própria negociação do Vasco para mudar de mãos em termos de SAF. Parece que hoje a única que está calma é a do Cruzeiro, primeiro porque o meu querido Pedrinho, né, do Supermercados BH, um baita de uma pessoa, um cara vitorioso na vida, ele comprou o Cruzeiro, né? Então, o Ronaldo vendeu o Cruzeiro para ele e ele já era um benfeitor do time celeste. Então, agora, ao meu sentir, parece que é a única que não tem chuvas e trovoadas por aí. O que você acha? Deixa aí a sua opinião. É isso mesmo? Tem que ter uma CPI para investigar as SAFs? Eu quero a sua opinião. Deixe o seu nome e o nome da sua cidade. Deixa eu mandar aqueles abraços. Fico prometendo, mas hoje eu vou pagar os abraços. Vamos lá. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes atualizadas do maior clube do Brasil. Peço humildemente seu like, deixa seu like que é super importante, do Vasco da Gama. Valeu, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Vamos com tudo pra cima. Fui.